Vamos conversar aqui com a Jussara. A Jussara é brasileira, mora em Nova York, desempenha o papel de secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, que é o SEI, sendo também atual vice-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. Além disso, é fundadora e presidente do Grupo Espírita de Nova York. Ela atua como palestrante, escritora e tradutora espírita. Jussara dedica-se à área assistencial em prol da infância desfavorecida no Brasil, ocupando o cargo de diretor executivo do Instituto Dara, em Nova York. Atualmente, Jussara integra a equipe do Grupo de Estudos Sueli Caldas Schubert, com o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, que é um programa que nós temos na Web TV Mansão do Caminho, todos os domingos, às 18h30. Hoje, então, peço a Jussara para que se apresente ao público, e também tem os livros da autoria dela, que estão aqui, que ela irá falar um pouco sobre eles. Olá, boa noite a todos. É sempre uma alegria ser recebida com tanto carinho por todos vocês, né? Como, obviamente, por causa da distância, não é tão fácil a gente estar aqui e desfrutar desse ambiente de luz. Então, eu agradeço muito, né? E, com muito carinho, cumprimento a todos e o querido Edivaldo. E também agradeço a Mansão do Caminho, a editora Leal, por essa oportunidade de lançar essas duas obras, né? Transcendência, a Vida Após a Morte, que é o resultado de psicografia, e essa daqui, a Transformação Interior, que é um resultado de um estudo que nós fizemos. As obras foram originalmente escritas em inglês, porque nos Estados Unidos nós ainda temos bastante carência de literatura, apesar de que, principalmente pela Federação Espírita dos Estados Unidos, nós já temos todas, obviamente, obras da codificação, e já vamos lançar o 8º, a Revista Espírita em inglês, Edivaldo. Só faltam 4 agora. Cada uma tem 500, 600 páginas. Tá? Então, nunca sobrava muito tempo para fazer essas outras obras, mas a gente achou importante também. E, então, são esses dois aqui, né? A Transformação Interior, que é baseado no Sermão da Montanha, e nas 13 virtudes de Benjamin Franklin para ter uma identidade com os Estados Unidos. E essa outra, então, como resultado de psicografias de espíritos que vieram contar um pouquinho a respeito da passagem deles. Então, é isso. Muito boa noite. Muito obrigado, Jussara. Então, hoje é um dia especial nos Estados Unidos, não é verdade? 31 de outubro, Halloween. Não é uma festividade no Brasil, mas nos Estados Unidos é um dia muito importante. Então, qual é a relação do Halloween com o Espiritismo? Então, eu cheguei e falei para o Mário Sérgio. Mário Sérgio me pede para falar sobre o Halloween, porque tem uns fatozinhos interessantes aqui para a gente, como espírita. Na realidade, essa festa, né, essa celebração, ela já tem mais de 2000 anos. Ela é da época do povo dos celtas, dos druidas, que nós sabemos o nosso Allan Kardec como druida. E eles, na época, acreditavam que era essa passagem, né? Esse dia era a passagem do final do verão para o inverno. Mas também por causa dessa passagem, o que acontecia? Eles achavam que nesse dia vamos dizer, a separação que havia entre o reino dos mortos e o reino dos vivos ficava mais tênue. Então, até aqueles que tinham morrido naquele ano e que estavam lá no monte, né, ainda em transição, nesse dia, como ficava mais tênue, era o dia que abria o portal para os mortos seguirem para o mundo dos espíritos. Mas, obviamente, como ia abrir o portal e os mortos iam sair, o que eles aconteciam? Eles ficavam morrendo de medo que tivesse uns mortos lá que não quisessem ir embora. Então, por isso que eles se vestiam, se fantasiavam, assim, parecendo até morto, porque aí, se o morto passasse por você, achava que era morto também e não ficava. E acendia as fogueiras
para que aí também eles pudessem encontrar o seu caminho. Encontrar o caminho lá para o portal. E o que é interessante é que essa festa, ela só terminou com o nome que ela tem, que é originalmente, né, da Bretanha, né, dos bretões, dos britânicos. Ela terminou, ou melhor, ela foi mudada, né, porque cada povo gosta de falar, você tinha uma festa, deixa eu transformar no meu agora. Quando os romanos estavam atacando e brigando lá com os celtas, com os druidas, e tinha aquela equipe lá, aquela turma dos druidas, da turma dos druidas lá, que era justamente o chefe, o rei, o Vercingetorix, que é onde a gente acha, né, que o Kardec era druida na época justamente do Vercingetorix, que foi... Aí, finalmente, os romanos conseguiram conquistar esse pedaço pequeno aí, que eles eram bem bravos, né? O pessoal lá da Gália, dos celtas. E, a partir deste momento, que foi no ano 43 a.C., que era o Júlio César, né? Que pegou o Vercingetorix, tudo, que, coitadinho, foi decapitado lá na mesma prisão que depois Paulo e Pedro foram presos em Roma. E aí eles transformaram numa festa pagã, né? Uma festa romana também para celebrar não para celebrar, né? Como essa passagem dos mortos. E depois, séculos depois, o Papa Gregório III instituiu que eles tinham uma festa dos mortos, dos Dias dos Santos, nessa véspera dos Dias dos Santos, que eles estavam festejando essa festa no dia, acho que dia 13 de maio. Aí a festa pagã acho que estava dando mais ibope, né? Então, eles resolveram mudar para a mesma data, que é o 1º de novembro, que é amanhã, né? Para festejar, então, que é o Halloween, é o dia na véspera, na noite anterior. E aí foi instituído que, a partir de 1º de novembro, seria, então, a festa do Dia de Todos os Santos. Já que a turma não se livra dos costumes, vamos cristianizar tudo. Mas o que eu achei bastante interessante para trazer é justamente essa conexão, né, com o nosso entendimento dessa conexão com o mundo espiritual, dos mortos estarem, né, dos espíritos estarem conosco, e principalmente do fato interessante de que só foi mudado, vamos dizer, para a festa romana e depois do cristianismo, justamente na época do nosso querido Allan Kardec com o Vercingetorix. Muito obrigado, Jussara, pela explicação. Interessante. Eu passo agora a palavra a Divaldo, que ele tem, primeiramente, uns avisos importantes para ser dado aí para todos nós. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Faz 60 anos que, no dia de finados, nós visitamos os cemitérios, levando mensagens que os espíritos enviaram para aqueles que vão levar seu carinho e lembrança aos despojos materiais que são queridos. Amanhã, como nos anos anteriores, estaremos reunidos aqui com os nossos jovens para visitarmos os 3 cemitérios da cidade do Salvador, levando mensagens de consolo, de esperança, de imortalidade. Aqueles que desejarem participar, aumentar o número de colaboradores, se puder, aqui sairão às 7h15 da manhã. Toda a equipe para os 3 cemitérios, a fim de distribuirmos mensagens a respeito da imortalidade da alma. É um momento muito peculiar, porque é um momento de sentimento, de saudade, de gratidão e de afeto.
É um trabalho que nós dedicamos à juventude espírita de Naruíra e que depois estendemos aos adultos. É também uma oportunidade de confortarmos alguém que esteja com desespero, angústia, cepticismo. É, portanto, um ato de fraternidade, de caridade moral, a quem desejar auxiliar o nosso próximo. Então, amanhã, às 7h15 da manhã, estaremos saindo para os diversos cemitérios. No próximo dia 19, estaremos, por fim, apresentando a vida de Dona Benedita Fernandes, que nos referimos aqui desde meses atrás. Foi feito um filme biográfico na cidade de Araçatuba, no estado de São Paulo, contando a vida extraordinária dessa mulher muito modesta, narrando a sua mediunidade exponencial, o trabalho de assistência social. Todo o trabalho hoje da cidade está fundamentado na obra desenvolvida por Dona Benedita Fernandes. Ela estará conosco aqui através do filme e de um daqueles que trabalharam com ela e a sua família, Antônio César Perry de Carvalho. Ele é ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. E quando ele nos mandou o filme, pedindo para que nós projetássemos, ele viria também. Nós, então, nesse dia, que é dia de reunião, iremos ouvir a palavra de César. É um escritor emérito, com uma folha de serviço muito grande. Eu conheço há aproximadamente 60 anos, o que dá a ideia de que realmente nós nos conhecemos, trabalhamos pela causa. Então, temos o prazer de convidar os nossos irmãos. É dia de sessão comum, poderemos dar os nossos nomes desde agora, ou deixar para vir simplesmente. Participamos do filme, também estaremos presentes, ouviremos fatos notáveis da vida de Dona Benedita. Estamos todos convidados. A nossa querida escritora está aqui com suas obras e quer ter o prazer de reapresentar, porque conhecemos a Jussara há pouco tempo. Porque se eu disser o tempo que nós conhecemos, são capazes de calcular a idade. E isso é falta de educação. Então, a Jussara que conhecemos há algum tempo, olha que gentileza, bastante tempo, está lançando em nossa casa esses livros da sua grande experiência. Jussara é devotada trabalhadora da doutrina. Nós nos conhecemos em Miami, nos primórdios, nos grandes anos heróicos e estoicos. Hoje, o movimento na América do Norte é relativamente bem estruturado. E a organização que dirige o movimento nacional é muito grande. Hoje mesmo eu recebi um convite para Salt Lake, onde está um grupo de brasileiros criando um grupo que já está com uma presença muito grande. Então, Salt Lake City, onde nós temos uma das cataratas famosas da América, está também com sua casa espírita. E a pessoa me dizia que valia um esforço, porquanto o centro tem progredido enormemente. Devemos grande parte desse progresso a João, esposo da nossa querida Jussara, a ela e aos seus sacrifícios, porque se transferiram para a América, lá estão, e Jussara tem participado do movimento internacional do Espiritismo.
temos participado, ambos e outros mais, em congressos por diversos países europeus, sul-americanos. E queremos lembrar que no próximo ano teremos no Uruguai o Congresso Mundial de Espiritismo. Haverá passagens quase gratuitas. Só não são gratuitas porque tem que pagar o avião. Mas o Brasil estará presente com um contingente muito grande. Nós pretendemos fazer daqui uma boa organização para estarmos lá, na capital do turismo, que os nossos irmãos uruguaios conseguiram o cassino. Não vai ter jogo, não, quer dizer, vai ter, mas a gente não vai, não, quer dizer, é capaz de ir. Mas então nós vamos ao Congresso Mundial. É uma maravilha conhecer Montevidéu, o movimento e o Centro Espírita que lá fundamos em 1965. Então, temos um trabalho próspero e que se vincula fortemente ao movimento espírita argentino, onde também temos o grupo Joana de Ângeles, criado no mesmo período, em 1965. É um momento em que devemos, os espíritas, estar unidos, participarmos, darmos vida. Se nós olharmos a situação do planeta, é calamitosa. Perdemos o nosso endereço. Faz muitos anos, eu li de um notável estudioso das letras e artes da Inglaterra, uma frase pequena naquela época: o ser humano perdeu o endereço de Deus. Aquilo me chamou a atenção, porque foi um período de materialismo, de ateísmo. Até a Igreja Católica foi abalada. E nós tivemos, nesse período, a presença de sacerdotes ateus na Holanda. Foi criada uma organização de frades ateus. Eles eram ateus, embora fossem cristãos. É um paradoxo, mas sempre há explicações. Então, eles diziam que acreditavam em Jesus, porque havia provas históricas, havia provas zoológicas, havia fatos que corroboravam. Mas de Deus não havia provas. É muito interessante. Havia o efeito, mas não havia a causa. A estupidez humana chega a momentos impensáveis. Se havia Jesus, tinha que ter pelo menos o pai dele. Esse existia. Se tinha o pai dele, tinha que ter o pai do pai. E aí vai. É Deus. A falta de uma nomenclatura. E então foi nesse período que disseram: o homem moderno perdeu o endereço de Deus. E recentemente, recordando esse período que abalou o mundo, principalmente o mundo cristão, eu me lembro que, atualmente, nós perdemos o endereço de si mesmo. Nós vivemos, respiramos, vegetamos, algo desnorteados. A ansiedade toma conta de nós. O desespero, a angústia, a desconfiança, o desamor, a solidão. No meio de 8 bilhões e 800 milhões de pessoas. O número de solitários é terrível, de idosos também. Idosos são 6 milhões, somente na América do Norte e Latino, porque idoso é fogo, não morre nem morrendo. Aqui está o exemplo, né? 97 bem contados. De vez em quando eu tenho dúvida, consulta a certidão de nascimento, não tem jeito. Idosos. E então, o mundo está vivendo momentos difíceis, todos nós estamos com angústias, com dificuldades, decepções, problemas íntimos.
desgostando de nós. Mas imagine, se nós não gostarmos de nós, quem é que vai gostar? Se nós que nos conhecemos não gostamos, mas nós gostamos. São conflitos da superpopulação. Nós fizemos aqui uma experiência, narramos, de uma psicóloga brasileira que reside na Suíça, mostrando a razão da superpopulação, da solidão, da ansiedade e das nossas frustrações. Então, nós, os espíritas, que somos imortais, os outros também são, mas não sabem. Quando eles descobrirem, já serão mortais, estarão reencarnados, e aí não tem jeito. Desta forma, nós deveremos apoiar tudo aquilo que representa o bem, que faz bem, que nos ajuda no bem. Então, é natural que o nosso trabalho no Congresso Mundial deve ser uma grande surpresa para o mundo. Nós voltaremos ao assunto com detalhes, assim que sejam traçadas as normas do Congresso Mundial, ali do Uruguai, bem pertinho. Quase que o Uruguai era Brasil. Quem sabe no futuro, né? Pelo jeito que nós vamos, ou tudo é Brasil ou não é nada. Mas, então, estamos todos convidados para esses admiráveis eventos. Assim, terminada a reunião, a nossa Jussara estará firmando, autografando. Tem uma letra linda. Está aqui. Terminada a reunião, vamos para atender o nosso programa e passemos agora às perguntas. Bom, eu vou aproveitar, Divaldo, esse momento também, já que falou do Congresso Mundial, falar do Congresso Estadual, né? Vai ser do dia 1º ao dia 13 de novembro, no Fiesta Convention Center. A abertura é amanhã de noite, às 19 horas. Aqueles que quiserem mais informações de como participar, a dona Edinólia Peixinho está aqui conosco, ela pode dar maiores informações. Eu também queria confirmar aqueles que desejam participar com o Dr. Edilton Costa, na visita aos às necrópolis, aos cemitérios em Salvador, que o evento vai ser a partir da Mansão do Caminho no sábado, às 7h15 da manhã, que é o dia 2 de novembro. Né? E também, Divaldo, você não falou das listas de Natal. As listas de Natal. Que hoje é o lançamento da campanha de Natal. Pois né? é. Hoje é o lançamento da nossa campanha de Natal. Nós a realizamos desde 1947. Quem sabe calcular rápido, é só somar de 47 a 53. Então, nós temos aí um período enorme em que nos unimos para tornar pelo menos um dia mais alegres aquele que passa fome. Neste ano, nós iremos dar 5.000 cestas básicas. A cesta básica pesa, eu tenho que fazer perguntas ao presidente. 14,7 quilos. 14 quilos e 700 gramas, de primeira qualidade. E custa R$130 cada. Tá? Então, nós começaremos a fazer de imediato, a caravana já está se preparando, e quando terminar a reunião, Iraci estará aqui com as listas de Natal. A pessoa tem que apresentar carteira de identidade, título de eleitor, tem que apresentar também o passaporte para os Estados Unidos, porque algumas listas viajaram e não voltaram nunca. Coisa interessante, desencarnaram na viagem. Agora é curioso que essa mensagem eu não recebi, só recebi as outras mensagens. Se ainda tiver alguma lista de 1950, 52, 70, do ano passado, pode voltar, porque o nome do que levou vai para o departamento de cobrança e vai sair em todos os jornais e na internet, que as listas de Natal estão reencarnando. Então, quando terminar a reunião,
vamos levar a nossa lista de Natal. Nós sempre nos apoiamos na lista de Natal. Por incrível que pareça, todo ano eu penso uma forma nova de arranjar ajuda, mas a minha ideia é a lista de Natal. Houve um período que tinha uma lista do alfinete, não sei se é do tempo de vocês, era um papelão assim, a gente furava com alfinete e dava R$10, era a lista do alfinete. Mas a lista de Natal resistiu a tudo. Nós temos listas de Natal interessantíssimas. Nós temos uma colaboradora que era uma senhora lavadeira, no tempo que se usava roupa branca de linho, J120, e ela era famosa em Salvador, mas era espírita também. E então ela me levava listas, e era muito original. Ela dizia: Monivaldo, eu quero 2 listas. Uma para quem vai dar mais, outra para quem vai dar menos. Porque às vezes tem uma lista, a pessoa botou R$1.000, quando bota pouco. R$1.000, ou 10 mil também, ou 20, não faz mal nenhum. E então a gente dá outro, aí bota 50, suja a lista. Todo mundo que vier daí só bota 50, 49, não. Então eu quero 2. Então quando eu dou a lista, pergunto: quanto é que você vai dar? Só assim, R$100 é a número 2. R$1.000 é a número 1. E ela conseguia verdadeiros milagres. Então, já todos nós que a conhecíamos, ficávamos na expectativa, era a maior lista. Ela trazia, às vezes, R$30.000 há anos, que valeria hoje 300. De forma que hoje o dinheiro está muito fácil, nós vamos esperar que os 30 mil da Lourdes seja corrigido e venham 300. Mas se não vierem 300 mil, 300 também aceitamos. E se não vier 300, a pessoa vem para a distribuição do Natal, também aceitamos. Vem e traz um envelopinho. Não precisa trazer a fita, não. Agora, dentro do envelope é que tem que ter o agradável da fita. Assim, hoje é um dia muito significativo. E lá se preparou, botou perfume, se ajeitou para poder entregar as listas rindo. Então, quem nos levar a lista não toma passe. O público é do casal Michele e Messias, que trata do assunto obsessão e possessão. Eles fazem a seguinte pergunta: qual a diferença entre obsessão e possessão? E também perguntam: o espírito acopla, entra no corpo do médium? Bom, é uma pergunta realmente bastante complexa que nós vamos estar tentando resumir o máximo possível. Kardec, na obra O Livro dos Médiuns, ele fala a respeito, mais detalhadamente, a respeito do que é essa nossa interação, né, a intercomunicação, ou um relacionamento que pode haver entre os 2 planos do mundo. E de que natureza ele ocorre. Como nós sabemos, nós temos a equipe dos trabalhadores, dos espíritos que já se encontram num grau de esclarecimento maior e outros muito maiores, né, que estão também sempre nos acompanhando, nos assistindo, mas ainda pelo nosso nível de materialidade, pelo nosso atavismo, ainda relacionamento muito mais direcionado, né, aos interesses próprios, as paixões inferiores que nós trazemos, no momento do desencarne, da morte, nós vamos nos encontrar também em regiões onde nós vamos ter essa mesma categoria de espírito por afinidade, não é porque a gente é enviado para lá ou para cá, é a afinidade que nós vamos ter. E esses espíritos, né, que nada mais são do que nós mesmos, né, simplesmente desprovidos de um corpo físico, como a gente estava até brincando, né, falando sobre o Halloween, né, se esses espíritos nos veem e se identificam conosco, com as nossas tendências, eles podem estar nos acompanhando. Não existe a possibilidade de um outro espírito substituir
o nosso espírito num corpo físico. Isso fica muito claro em O Livro dos Espíritos, quando Kardec nos esclarece, os espíritos nos esclarecem através das respostas, que nós, já no momento da concepção, existe um acoplamento do nosso espírito que vai participando do crescimento, né, e se ligando célula a célula, para que o nosso reencarne ocorra. Então, uma expulsão para que outro tome conta, isso não existe. Mas existe, sim, uns graus de influência, onde, sabe como às vezes a gente fala, a gente pode ter, né, os amigos aqui que são mais do bem, e tem aqueles que às vezes são mais influências. E a gente pode se deixar levar por, né, estou sendo muito influenciada por essa pessoa. E a gente começa a viver mais o que a pessoa quer que a gente faça do que o que a gente gostaria mesmo. Em relação à questão espiritual, pode ocorrer o mesmo. Então, Kardec classificou em níveis de influenciação como sendo assim os primeiros estágios onde a gente tem que prestar atenção, porque a melhor proteção que a gente pode ter contra justamente essas influências que não necessariamente vão nos levar a bons caminhos, é a prevenção. Então, esse prestar atenção em si mesmo, prestar atenção nos seus pensamentos, principalmente se forem pensamentos que a gente não deveria estar pensando. Por que eu estou pensando isso? Às vezes, né, que nem eu falo, principalmente no trabalho espírita, muitas vezes nós vamos ter, assim, de repente começa a criar uma animosidade entre um e outro. Hoje eu pedi uma coisa na cantina, mas ela não me sorriu. Sempre me sorria e hoje não sorriu. Será que está com algum problema comigo? E começa a criar aquela animosidade, porque já vem numa influência de alguém que já quer criar uma certa cisânia, uma separação. Kardec, posteriormente, na Revista Espírita, ele traz de volta o assunto possessão, mas nunca falando sobre a substituição do espírito, né, de uma pessoa que já desencarnou para o nosso corpo físico. É o grau mesmo de gravidade que pode ocorrer, que até parece mesmo que vai ser uma outra pessoa, porque nós já estamos marionetes ligados, conectados com esses espíritos. Por isso, a prevenção, prestar atenção, orar e vigiar, como Jesus falava, né? Então, de uma maneira bastante simplificada, essa seria a resposta que a gente poderia dar agora. Obrigado, Jussara. Divaldo, aqui do YouTube, uma pergunta de Alessandra. Chegará o tempo em que os espíritos desencarnados se comunicarão naturalmente com a Terra a qualquer dia e hora? Sim. Estamos num processo cultural em que nós avançamos em espiritualidade. E os espíritos avançam em humanidade. Nós nos encontraremos em breve através da inteligência artificial. Essa inteligência artificial já está revolucionando a cultura terrestre e irá facilitar a comunicação dos espíritos, porque colocamos apenas uma frase no aparelho e a inteligência artificial faz que essa frase se transforme no perfil do indivíduo, retrata o indivíduo, traz as suas ideias, suas emoções, a sua voz, a sua presença, o que está fazendo agora. Então, quando encontrar maior sensibilidade das próximas máquinas, captará as formas de pensamento que se encontram no chamado éter cósmico, da energia do universo. Nesse espaço, nesse tempo, que não tem as medidas atuais do Sol, em que o tempo é diferente,
porque o tempo para os espíritos é diferente do nosso tempo biológico, do nosso tempo solar. Então, nas comunicações espirituais, quando houver uma sensibilidade tal desta que nós vemos, eles estarão comunicando conosco. Aliás, já ocorre muito comunicações espontâneas, comunicações musicais, comunicações psicográficas, espontâneas, partindo de lá para cá, como tem sido a meta. Daí devemos olhar o futuro com muita alegria, com uma perspectiva boa, e treinar a nossa mente para saber penetrar nessas ondas rarefeitas. Da mesma forma que a meditação nos leva a estados de alta consciência, de inconsciência e de conhecimento, também a autoiluminação nos permitirá o encontro direto com os espíritos que estão vivos em uma outra dimensão. Obrigado, Rivaldo. Jussara, a Larissa aqui do YouTube pergunta o seguinte: como superar o medo da morte? Eu só queria fazer um comentário. Já tem um médico americano, Givaldo, ele é psiquiatra, aí estuda faz pesquisas na área da espiritualidade, comunicação com os espíritos. E ele já criou até o nome para um celular, né, que a gente chama lá nos Estados Unidos de cell phone, né, o celular, o aparelho celular. Então, ele chama de soul, né, soul phone, né, soul em inglês quer dizer a alma, né, então vamos ter um telefone que vai comunicar com a alma. A questão do medo da morte, né, ela acaba sendo muito inerente a todos nós, e às vezes a gente tem que fazer uma distinção, né? Será que eu tenho medo de morrer ou eu tenho medo do processo da morte? O que vai me levar, né, para um processo de desencarne. Então, entre nós espíritas, que já estamos tão familiarizados com a imortalidade, com a reencarnação, com a possibilidade de seguirmos assim, aprendendo cada vez mais, né, de encontrarmos os nossos afetos no plano espiritual, nós já não deveríamos mais ter medo desse momento da despedida da matéria, né? Mas, às vezes, a gente tem, sim, um receio de como é que vai ser o meu processo, né? E é considerado mundialmente, né, que um dos principais, quer dizer, da nossa fonte de medo mesmo é a morte. Eu já ouvi falar que o maior de todos, mais do que ter medo da morte, as pessoas têm medo de falar em público. Então, eu até brinco que, às vezes, se você vier falar em público e tiver tanto medo, pode ser o teu momento da morte também, né? E já acaba, os seus dois maiores medos vão. Mas, então, eu acho que quanto mais a gente começar a conhecer e ver, né, esse horizonte. Eu lembro quando eu era pequena, eu também fui criada, apesar de ter ido muito cedo para o espiritismo, ainda na primeira infância, mas também eu estudava em colégio de freira. E eu não gostava dessa história que a gente morria e acabava. Eu falava, como assim, né? Eu acho que eu já era muito metida, sabe, Divaldo? Eu falava, como é que a Jussarinha vai sumir do mundo? Nunca mais vai ter de novo. Então, quando eu comecei a ir para o centro espírita, comecei a ver aquela coisa, né, aprender mais sobre a imortalidade, para mim foi a melhor coisa, né, porque eu falei, meu Deus, tanta coisa que a gente quer saber, que a gente quer aprender, com lugares que a gente quer conhecer. Então, tem esse processo, mas quando a gente tem esse entendimento de que não acaba, de que os afetos só cada vez se sublimam mais, né, de que, na realidade, cada vez mais nós vamos ser essa civilização, esses espíritos cósmicos. Então, pouco a pouco, a gente vai entendendo que chega um momento em que agora eu cumpri o que eu tinha que fazer aqui. Então, eu tenho que voltar, fazer o que eu tiver que fazer lá, para depois a gente retornar novamente e seguir na nossa caminhada. Então,
eu acho que o mais importante é seguir tentando buscar um pouco mais esse conhecimento, esse entendimento e a fé, porque a vida continua assim. Obrigado, Jussara. E volta uma pergunta do público. Diz que a pessoa foi criada por um padre. Minha mãe era da Umbanda, meu pai do Candomblé, e com o tempo ele conheceu a doutrina espírita. Então, desde criança é marcado por essas manifestações espirituais. Qual é a orientação que você daria, já que essa pessoa assim se sente um pouco desorientada? Não é possível que você, recebendo todas as correntes espirituais das comunicações, caiu em dúvida e não segue nenhuma. Então não serei eu que lhe vai dizer o que fazer, porque você deve ter pensado, antes de transferir-se da Igreja Católica para a Umbanda, você deve ter pensado. Transferir-se da Umbanda para o Candomblé, idem, há de ter pensado qual é a razão, qual o motivo que você achou o Candomblé melhor do que a Umbanda, melhor do que a Igreja Católica. O que é que houve? Então, faltou aí somente o esoterismo. O esoterismo foi uma doutrina criada em 1895 por Madame Blavatsky, e você pode também dar uma olhadazinha para ver se lhe convence. Nós não nos convencemos com o que os outros falam. Devemos aprender o hábito de reflexionar, de meditar o que os outros falam. Porque acreditar não é estar hoje em uma visão espiritual, mas amanhã diz que ali tem um médium que está dando moeda de ouro e a gente está lá, pela ignorância. Ou então que a gente pode casar prendendo o namorado por 3 meses ou 3 dias, e a gente acreditar numa hipótese de que alguém tenha um poder energético de prender uma vida a outra vida a troco de pobres moedas. Se a pessoa tivesse essa capacidade, teria também as moedas. Se não é capaz de arranjar moedas para viver dignamente, como será capaz de mudar o destino das almas? Certa feita eu terminei uma palestra em São Paulo, aliás, e veio uma senhora e me disse: o senhor está sendo muito perseguido. Eu disse: não, senhora, não estou não. Está, eu digo, é absoluto. A senhora não pode me conhecer mais a mim do que eu próprio. Ah, mas os meus guias disseram, mas eles estão mentindo. Não é o fato de dizer que é guia, que ele seja guia. Há muito guia guiado. Ele é um desencarnado, mas ele nem guiou a si próprio, porque eu tenho uma vida extraordinária. Eu sou um homem de fé, dedicado ao trabalho, tenho uma ética de comportamento. Ah, mas se o senhor tomar os banhos, mas eu tomo banho todo dia. Mas tomar banho de folha, eu digo: minha filha, tenha compaixão das matas. Se todo mundo for tomar banho de folha, acaba com a Amazônia. Deixa a Amazônia lá para os ladrões. Então, para poder me impressionar, são ilusões, são tradições de maneira fetiche. Na psicologia, nós temos esse capítulo dos fetiches, aquelas coisas que fazem bem, aquelas coisas que fazem mal. Eu tenho um amigo que ele tem manias. Quando ele se levanta, ele tem que botar o pé direito no chão, porque senão o dia vai ser horrível. E ele teve a oportunidade de vir aqui à mansão, passar uns dias. Eu digo: olha, você veio para aprender alguma coisa. Eu vou lhe ensinar o que sei, mas você vai fazer. Não vai fingir que fez para me agradar, porque não me agrada em nada, o problema é seu. Agrada a você, se você fizer e se ficar bom. Então, todo dia você vai botar o pé esquerdo e vai ver que dia delicioso. Ele disse: mas, Divaldo, e se eu for infeliz? Ele ajuda a ser feliz. Ele paga um salário para você ser feliz. Uma porção de loucura na cabeça.
Há um cantor famosíssimo. Se ele não acordar com o pé direito, ele vai ficar velho, quer dizer, já está. Ilusões, fantasias, mitos. Nós adoramos mitos. Se alguém contar um fato natural, a gente fica em dúvida. Mas se exagerar, a gente aceita. Na hora de... aquele absurdo. É a nossa tendência ao miraculoso, ao fantástico, ao transcendente. Nós gostamos dessas coisas complicadas. Às vezes a pessoa me vem com uma terapêutica e eu digo, e você faz essa terapêutica tão complicada? Faço. Eu digo, é por isso que está vivo. Porque o tempo que você gasta na terapia não dá tempo para ficar doente. É só remédio, remédio, remédio. E aqueles que têm doenças psíquicas, transtornos emocionais. O Espiritismo diz, é muito claro, ninguém resolve a vida de ninguém. É um fenômeno psicológico. A gente orienta, mas a pessoa é que tem que caminhar. Eu contei aqui que quando eu era mais jovem, eu fui fazer um concurso pelo DASP para a repartição pública. E como eu vejo os espíritos, eles me dizem coisas, eu estava tranquilíssimo. E no dia do concurso, eu pedi a meu guia espiritual, diga assim, meu irmão, eu espero que a senhora me ajude. Eu preciso desse emprego, eu sou muito jovem, tenho 18 anos, quero fazer uma carreira. O espírito disse assim, muito bem. E que ajuda você quer que eu lhe dê? Bom, se tiver alguma questão que eu não saiba, a senhora me diz. Mas eu falei com tanta ingenuidade que era uma estupidez. Ela me olhou e disse assim, você acha justo? Lá na sala vão ter 70 candidatos. Todos querem um emprego. Todos merecem um emprego. Como você é médium, eu vou fraudar com você, cometer uma fraude, lhe dizer uma coisa que você não sabe, você vai ter um emprego fraudado e aqueles que estudaram, que são capazes, vão ficar na miséria. Você acha justo? Eu achei que não era justo. Eu digo, não, senhora. Então, estudasse, porque hoje é muito tarde. Eu vou lhe ajudar, pedir a Deus que o acalme, que haja um ambiente de paz, que todos sejam serenos, mas cada um vai verter o suor das horas que estudou. O senhor estudou? Eu disse, mais ou menos. Então, o senhor vai passar mais ou menos. Meus amigos. E aí eu fiquei desconfiado. Eu digo, bem que eu podia ter estudado um pouquinho mais. Porque eu não era inteligente, mas era esforçado. A primeira pergunta da prova de português, eu vi que ia ser reprovada. Era conjugue o imperativo do verbo moscar-se. Veja lá se eu sabia que moscar era verbo, que mosca era verbo. Claro que eu deixei para lá responder as outras questões que eu sabia, mas o moscar-se, eu fiquei enrolado. E eu contei isso aqui bem recentemente. Um amigo foi ao dicionário, porque eu disse, eu não vou dizer o que é moscar, cada um consulta o dicionário. Um amigo foi, olhou no dicionário e me mandou. Eu acho que ele duvidou que eu soubesse. E agora, como eu já sei, eu volto a dizer, quem quiser saber o que é, olhe no dicionário. Então, note a minha ingenuidade, era do povo, era fantasia, porque espírito faz tudo. Ah, meus amigos, espírito faz tudo para a gente ser feliz. Mas a gente é que tem que ser feliz. Então, a grandeza dessa doutrina é iluminar. Quem é iluminado vê melhor. Entrarmos nessa sala escura é uma coisa. Entrar com a luz acesa é outra. Então, isso vale mais do que qualquer coisa que eu pudesse ambicionar. Daí, eu sempre digo a todos, me fascina essa doutrina, porque não tem fantasia, não tem mentira. Me diz assim, meu guia há de me ajudar. Eu digo, olha, meu guia é guiado por Jesus, que é guiado por Deus. Se eu hei de pedir a meu guia, para ele pedir a seu guia, para seu guia pedir a Jesus, para Jesus pedir a Deus, eu peço logo direto a Deus. Diga assim, ai meu Deus,
o senhor que me conhece. Aí dou uma tapeada em Deus e conto a ele o segredo. Ele dá uma risadinha e faz, deixa ajudar. Aí ajuda. Daí nós temos que ir ao chefe. Aliás, uma lenda árabe muito interessante, que havia um rei que era generosíssimo. E havia um cliente que sempre ia a palácio pedindo uma ajuda. E certo dia, quando o cliente chegou, ele soube pelo secretário que o cliente estava na igreja. E então ele foi à igreja e percebeu que o rei estava diante de joelhos, ou melhor, estava de joelhos diante de uma estátua de um deus na aparência. E então ele percebeu que o rei pedia àquela estátua, a Deus, que ele abençoasse. Ele disse, interessante, o rei que me dá tudo também não tem nada. Ele pede a esse Deus, a partir de agora eu já vou direto, não vou perder meu tempo com aquele que precisa também de pedir. Assim deve ser nós. Vamos pedir ao chefe, dizer assim, meu Deus, e quando eu vejo que a coisa está vindo contra, olha lá, o negócio está apertado, eu não sei como é que vou resolver, mas o Senhor vai me inspirar. E Ele inspira. E quando não inspira, é porque eu não captei. Aí eu faço esforço, capto, e aqui estou, vivo, feliz, porque a fé é uma bênção de Deus, é uma lanterna acesa na escuridão da alma, é uma rota para nós atingirmos a meta. Muito bom, Divaldo. Jussara, uma pergunta aqui de Patrícia. Ela pergunta se quando nós reencarnamos, a escolha de ser homem ou de ser mulher é feita por nós? Nos processos de reencarne, a partir do momento em que nós já temos um pouquinho mais de condição de selecionarmos ou trabalharmos junto com os amigos espirituais no nosso planejamento, nós vamos estar trabalhando dentro da escolha daquilo que será benéfico. Então, normalmente, né, vocês já viram que eu tenho um jeito mais descontraído, né? A gente chega lá, está lá no plano espiritual, está na hora de reencarnar, aí a gente vai olhar a nossa ficha, e acho que a ficha, a coisa está feia, né? Está precisando dar uma melhorada nisso aqui, o que eu posso fazer? E dentro daquelas, vamos dizer, dessas virtudes que nós precisamos adquirir, e dos vícios que nós temos que deixar de lado, nós vamos trabalhar um programa que vai nos favorecer para essas conquistas morais e espirituais, ao mesmo tempo que eu vou deixando as minhas imperfeições. Então, com isso, nós vamos ser orientados, também guiados dentro desse processo, porque pode ser que eu escolha queira dar um passo maior do que a perna, e eles vão falar, não, isso você não vai dar conta. Então, dentro desses processos, pode ser que para uma encarnação ou para outra seja mais favorável que eu nasça ou mulher, ou eu nasça homem, ou eu nasça americana ou brasileira, ou que eu tenha uma família X, Y ou Z, ou que eu vou ter uma inclinação maior para um tipo de carreira, que é onde eu vou conseguir adquirir essas virtudes. Então, às vezes, a gente até escuta falar, quando você está pedindo muita paciência, eu preciso aprender a ser paciente, né? Então, como é que a gente aprende a ser paciente? No exercício. Então, nós vamos ter situações que vão vir pessoas que vão ficar testando a nossa paciência. Não é verdade? Então, na realidade, faz parte desse planejamento aqueles itens que são os principais. O nosso dia a dia é fruto do nosso livre-arbítrio. E nós podemos até escolher determinadas coisas que seriam para uma melhor orientação, um maior progresso espiritual, e chega aqui a gente muda de ideia. Vai por caminhos diferentes, né? Então, essa questão que a Patrícia pergunta também faz parte desse planejamento geral. Obrigado, Jussara. Chegamos, então, ao término da nossa reunião de hoje, e é o momento do agradecimento. Agradeço
a vocês que se fazem aqui presentes, aqueles que nos assistem de forma remota, ao Júnior, que está aí na nossa web TV, Mostrando o Caminho, e também ao Vitor, que faz companhia a ele, a professora Solange, a Divaldo, e a Isiane, que é a nossa tradutora de Libras no dia de hoje. Obrigado, Isiane. Né? E agora eu convido a Jussara para fazer a despedida, Jussara, do público presente. E eu também estou aqui com muita alegria para participar, né, do 22º encontro, né, do estudo de Encontro Espírita da Bahia. E, então, também reenfatizar esse convite para todos vocês. Como o Divaldo falou, todas as oportunidades que a gente tem de ter esses encontros de luzes que não só acabam nos inspirando mais nesse conhecimento, mas também trabalhando todas as nossas emoções, porque nós estamos num momento em que as informações são muito essenciais, mas nós precisamos trabalhar mesmo com o coração. Mas à medida que a gente tem a oportunidade de estar junto, viver em ambientes de fraternidade, nós não deveríamos deixar de participar. Então, contamos também com a presença de todos vocês, agradecemos a vocês todos a atenção, o carinho, aos nossos queridos que aqui se encontram, ao nosso querido Divaldo, e a Mansão do Caminho, que toda vez que nos abre a porta com tanto carinho, nós chegamos aqui e podemos sentir os benefícios. Obrigada e boa noite. Muito obrigado, Jussara. Vamos agora, então, passar a palavra a Divaldo para nos conduzir no encerramento da nossa reunião. Vamos agora à prática. Teorias, ouvimos-las. E agora a ação, através dos passes, das vibrações, da prece. Pedimos aos médiuns para que tomem os seus lugares. Senhor Jesus, queremos pedir-te por todos aqueles que se dedicam ao bem. Ampara-os, inspira-os, utiliza-te deles para instaurar na terra o reino de Deus. Abençoa os companheiros de mediunidade, tornando-os aptos a receber as energias saudáveis que nos encorajem na luta, que nos deem forças para o triunfo dos objetivos elevados. Nós te pedimos, por nós próprios, por cada um de nós, pelas nossas necessidades íntimas, acalma-nos, faze que tenhamos confiança no porvir e logremos êxito em nossos empreendimentos. Abençoa nossa família, Jesus, nosso lar, os membros do nosso clã. Abençoa-nos. Abençoa também aqueles que nos perseguem, que nos odeiam e que envidam esforços para nos prejudicarem. Ampara os suicidas, os que tiverem desencarnação violenta, acidentes, guerras, doenças voluptuosas, crimes. Abençoa essas vítimas, Jesus.
para que não sofram e possam despertar do além em clima de paz. Também te pedimos pela nossa casa, pelos que a conduzem, para que as energias do bem sejam canalizadas para o nosso santuário, a fim de nos livrarem do mal, da crueldade, da traição, das obsessões. Ajuda do Senhor a bem distinguir o bem do mal. Pedimos-te que abençoes a nossa água, fazendo-a veículo de paz, qual aconteceu em Caná, ao ser magnetizada a água e transformada em vinho. Abençoa o Brasil nesta hora tão difícil. Abençoa as nossas autoridades, aqueles que administram. Dá-lhes paz, consciência, amor pelo dever, honestidade. Ó Jesus, pedimos paz para o planeta terrestre. Abençoa os países em guerra e os que marcham para a guerra. Em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos bons, nós encerramos a nossa reunião formulando votos de muita paz para todos nós. Está encerrada a nossa luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente.